Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão é em simultâneo Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. E hoje, para pontapé de saída de uma semana de conversas, vamos falar de inclusão e do desafio que é a inclusão para todos aqueles que, debaixo, por exemplo, da nossa própria Constituição da República, querem ter uma vida de cidadania plena, expressa em toda a sua plenitude, passe a redundância. A nossa convidada de hoje é a doutora Célia Sousa. Ela é coordenadora do CRID, que é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria. Olá, Célia, muito boa noite. É sempre um gosto estar aqui contigo. Bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada. Olha, Célia, ainda antes de aprofundarmos a nossa conversa, eu recordo uma vez de estar aqui contigo e falarmos que estas constantes mudanças, legislaturas curtas, podem trazer desafios. Sabendo isto, eu queria te colocar outra questão, será que de facto todos os nossos cidadãos participam na festa da cidadania que é o voto? Ou seja, podemos começar a falar dos desafios da inclusão, começando a falar da possibilidade que todos têm de votar? Bem, essa é uma excelente questão. Na verdade, nós andamos há décadas com tentativas e com estudos para que o voto seja para todos, que é um direito de todos, não é? E que ele seja possível. Nas últimas eleições, não estas, mas também nas últimas 3 eleições, houve algumas experiências com o voto, por exemplo, para as pessoas cegas, em que era colocada uma matriz e, portanto, as pessoas cegas podiam votar colocando uma espécie de uma régua, é mais fácil entender, em cima do boletim de voto igual ao nosso, e depois tinha a informação dos diferentes partidos políticos. Contudo, ainda existem muitas situações menos agradáveis, como, por exemplo, as mesas, isto não é generalizado ainda, as mesas de voto não serem mesas de voto acessíveis. Muitas vezes os locais onde o voto é feito, as mesas de voto não permitem que uma pessoa com mobilidade reduzida possa aceder. E quando estamos a falar com mobilidade reduzida, não estamos apenas a falar das pessoas com deficiência motora, não é? Claro. Portanto, estamos também a falar de um vasto número de pessoas, como, por exemplo, as pessoas mais velhas, que são uma grande fatia da nossa população, não é? São cerca mais ou menos de 45% da nossa população. Sendo assim, algumas destas pessoas também têm alguma dificuldade no acesso de voto. Acho que ainda estamos... Acho que nesta altura, não é? Em 2025... Essa que é a grande questão, esta não é? É uma situação que já não se devia falar, porque quase há 50 anos que falamos destas questões, não é? Desde que todos tivemos acesso ao voto. Era um momento certo para já se ter feito isto de uma forma uniforme, ou seja, isto de ser naturalmente, uma coisa natural, não é? Basta recordar, por exemplo, o local onde eu votei, e não vou mencionar por uma questão, pronto, de respeito, mas só as 2 escadarias que eu tive que descer para ir para as mesas de voto seriam um desafio para pessoas idosas e para pessoas com mobilidade reduzida, maior ainda. Mas isto traz-nos a um outro drama, porque estamos a falar maioritariamente de escolas. Sim. Na verdade, as nossas mesas de voto estão quase todas elas sediadas em escolas ou em juntas de freguesia, não é? Na verdade, eu também voto numa escola, também por uma questão ética, não vou dizer onde. E isso leva-nos também logo a pensar no facto de termos uma escola que é para todos, não é? Temos uma legislação, eu já vim várias vezes ao programa e já falei que temos uma excelente legislação. Aliás,
ao longo do meu percurso profissional, não é, que é de 4 décadas, eu fui vivendo as várias, como eu costumo dizer, as várias experiências, as várias legislações, tendo em algumas delas até participado como conselheira, e estamos sempre a mudar a legislação. Parece-me cíclico, ou seja, temos 4 anos um governo, então esse governo chega e vai mudar a legislação porque acha que alguma coisa não está bem. Como sabemos, em educação não podemos mudar as coisas de 4 em 4 anos. Quando nós fazemos uma mudança na educação e queremos que ela tenha um efeito na sociedade, ela demora pelo menos 20 anos a nós percebermos esse efeito. E eu posso aqui, se calhar, falar um pouco disso. Em 1991 foi quando se chegou a primeira legislação, que era o famoso Decreto-Lei 319, que permitia que os alunos, na altura que dizia-se alunos com necessidades específicas, ou seja, com as crianças e os jovens com deficiência, pudessem estar integrados. E eu chamo a atenção para esta palavra, integrados. Ou seja, as escolas podiam recebê-los. Mas estávamos a iniciar um movimento em que ainda muitas estavam institucionalizadas e, portanto, havia escolas que tinham abertura para receber e começou esse movimento. Começou o movimento de formarem professores, porque também não existia em Portugal professores formados nesta área. Começou todo esse movimento. Ora, em 1991. Depois, mais tarde, percebeu-se que aquela legislação teria que ser alterada e vem no Decreto-Lei 3 de 2008, como o ano diz, e já era uma legislação muito interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa legislação, já nos falava de uma escola que era para todos e permitia-nos dar respostas diferenciadas. Quando eu digo respostas diferenciadas, é dar respostas a crianças que estavam no espectro do autismo, respostas a crianças surdas, a crianças cegas. E já nos parecia que essa legislação era extraordinária, porque depois também tinham equipas de coordenação, aquilo que chamamos ECAIs, e essas equipas de coordenação deslocavam-se a um conjunto de escolas por concelho, mais ou menos por distrito, haviam várias equipas de coordenação que se deslocavam e davam esse acompanhamento aos professores e aos técnicos. Começou-se a perceber que era preciso técnicos. Para termos uma escola para todos, temos de ter técnicos na escola. E sai o Decreto-Lei 54. É das legislações, a nível mundial, é considerada uma das melhores legislações que já se produziu a nível de respostas para termos uma escola para todos. Só que ela é uma mudança de paradigma da escola. O que é que isto quer dizer? Quando o Decreto-Lei 54 saiu em 2018, ele diz que todas as crianças aprendem juntas, que vão para a escola, mas a escola também tem que mudar um paradigma. Ou seja, os professores têm que fazer as suas programações, assim para que todos estejam lá em casa, que possam entender, de uma maneira simples. Quando nós vamos a um shopping ou a um centro comercial, normalmente tem portas que se abrem, não é? Elas abrem-se para gente grande, baixa, pequena, com mobilidade reduzida, cega, não interessa. Abrem-se automaticamente. Dizemos que isso é o design universal. Então, nós transportamos esse conceito de design universal para o design das aprendizagens. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu preparo, eu tenho que preparar para a minha turma, que é uma turma heterogénea, ou seja, que tem vários, cada um de nós aprende de modo diferente. Se a escola deu este passo, ela tem que, ou seja, se demorou a dar este passo para os alunos com necessidades específicas e passámos a usar o termo alunos com necessidades específicas, qualquer um de nós tem uma necessidade específica em qualquer momento da sua vida, a verdade é que entre 2018 e 2025 aconteceu uma coisa no nosso país que também está dentro da inclusão, que é, nós temos quase 2 milhões de pessoas, não são 2 milhões, mas acho que são pelas últimas 1.600 e qualquer coisa milhões de pessoas nestes últimos anos que vieram viver para Portugal, de nacionalidades muito diferentes. E, portanto, nós hoje temos escolas em que, às vezes, temos 10% de alunos que falam língua portuguesa, não é? E temos os outros 80% ou 90% que falam várias línguas. Outro dia falava com um professor que me dizia que tinha cerca de 10 línguas dentro da sala de aula. Portanto, é impossível gerir tudo isto. E eu acho que isso está a trazer algum mal-estar na nossa sociedade. É uma pressão adicional. Alguma pressão. Há pouco, quando bebíamos ali um cafezinho, eu mencionei que, quando eu estudava, sempre existiu
o aluno que os pais tinham sido imigrantes e tinham voltado, sei lá, de França ou da Alemanha, ou existia mesmo o aluno de etnia diferente, ou o aluno em que os próprios pais, sendo estrangeiros, vieram viver para Portugal. Mas, obviamente, era uma percentagem reduzida. Aquilo que vemos agora é, de facto, uma fatia de leão em algumas turmas, de facto, desse tipo de alunos. Que tipo de pressão e stress pode causar na aprendizagem e na inclusão, claro. E não é só isso. Além de ser pessoas que falam, crianças que falam outras línguas, estamos a pensar crianças que vieram de outras culturas, e quando eu estou a falar em crianças com necessidades específicas, algumas delas nos países de onde eram oriundos não iam à escola. Portanto, estamos aqui a pensar em culturas diferentes e em modo de ver a deficiência muito diferente de cultura para cultura. Tudo isso são problemas que acrescem à escola que nós temos hoje. Se juntarmos a tudo isso, especialmente nas grandes cidades, não é? Mas isto é um pouco espalhado pelo país inteiro, mas especialmente pelas grandes cidades. Se juntarmos a tudo isso, que muitas dessas crianças têm necessidades específicas, que é preciso aumentar os recursos, é preciso geri-los, mas também é preciso perceber que nós também temos falha de professores, ou seja, nós temos neste momento um déficit de professores nas nossas escolas, sendo que nestes não chegou a 2 anos, mas no ano anterior, portanto, houve medidas, não é, que permitiram que muitos professores já se efetivassem, o que é excelente, porque permite que haja um corpo docente cada vez mais estável, mas a verdade é que, se não se dignificar a escola e se não se dignificar a profissão de professor, todos nós nos lembramos, eu que tenho mais alguns anos, me lembro como nós respeitávamos a escola e respeitávamos o professor, às vezes não pela melhor razão, como todos sabemos, mas todos nos lembramos disso. Fui suspenso algumas vezes. Todos nos lembramos disso. Hoje em dia a nossa escola também tem este problema, que é... quem está lá em casa a ouvir-me, que não leva mal o que eu digo, mas toda a gente acha que sabe. Vivemos um bocadinho este problema na nossa sociedade hoje em dia, não é? Todos treinadores de bancada? Sim, todos treinadores, todos sabem. E, portanto, todos acham que podem ir à escola. Eu não estou a dizer que os pais não devem ir à escola, eles devem ir à escola, a aprendizagem deve ser em conjunto, mas qualquer pai se acha no direito de criticar o professor, de criticar aquela escola que não dá a resposta, sem às vezes perceber o que é que está a acontecer, não é? E isso traz também, de algum modo, um enfraquecimento da escola, traz uma falta de... Nós temos uma classe docente muito envelhecida e, portanto, os professores estão também muito cansados. E, consequentemente, uma classe docente que, décadas após décadas, não foi valorizada. Ora, um país que não valoriza a educação dificilmente vai ser um país que vai entrar nos rankings dos países mais desenvolvidos. Até acho que só o ano passado é que, depois de muitos anos, todas as vagas na Escola Superior de Educação foram ocupadas, ou seja, até tiveram mais do que aquilo que esperavam, o que significa que, de alguma forma, algo mudou. Não sei se foi a recuperação de tempo perdido, se foi o aumento, se foi a valorização pouca ou mínima que tenha acontecido, mas, de facto, parece que mais pessoas querem, eventualmente, mais tarde, dar aulas. O que eu acho é que durante pelo menos a última década, duas últimas décadas, nós assistíamos que tínhamos sempre alunos, de facto, que queriam ser professores. Ainda há um grupo de pessoas idealistas, mas havia depois muitos que acabavam por desistir. Porquê? Porque depois não viam perspectiva, não é? Não viam a escola onde pudessem vir a trabalhar, não viam uma perspectiva de futuro, e isso deu um desalento completo. Nós temos gerações de professores que não vão voltar, já foram formados há 20 anos, estão completamente desatualizados, não vão voltar à escola. Se calhar gostavam, não é? Porque a sociedade acabou por desmatar um sonho que eles tinham. Acho que se fez uma tentativa, porque havia tanta falta de professores que se tentou reativar para algumas... agora não estamos a falar de inclusão, mas estamos a falar de facto dessa classe profissional. Tentou-se buscar alguns professores que estariam já fora do ativo
para tentar Não, mas isso, colmatar... isso é um programa que foi criado já por este ministro, que nós temos o mesmo ministro da Educação. Fernando Alexandre. Sim, Fernando Alexandre, mas isso é dar a hipótese a alguns professores que já estando aposentados podiam voltar à escola e por isso tinham uma benesse. Na verdade, quando se começou a perceber que havia falta de professores, é verdade que nós temos mais professores, mais alunos a concorrer. Eu também aproveitava, se calhar, para esclarecer aqui uma coisa que se calhar a nossa sociedade portuguesa não sabe e que eu acho que é muito importante dizer isto. Não sei se têm noção que os professores são das classes mais bem formadas no nosso país, com mais anos de formação. A maior parte das pessoas desconhece isto. Quando vai à escola dar, desculpem o termo que vou usar, muito popular, mas dar palpites. Os pais não se podem saber muito, mas não sabem de pedagogia. E, portanto, eu também, quando vou ao médico, normalmente não vou dar palpites, não é? Vou ouvir o que ele me vai dizer, porque eu não domino essa área. Portanto, é este bom senso também que deixou de imperar na nossa sociedade. Mas os professores fazem a sua formação base, de 3 anos, depois fazem mais 2 anos de mestrado. Ninguém pode ser professor sem ser mestre, não é? Destas novas gerações. E, posteriormente, se quiser ser professor de educação especial, tem que fazer um novo mestrado. Então, estamos a falar de uma formação que tem mais anos do que a formação em medicina, por exemplo. Então, é hora da nossa sociedade também, e eu acredito que este ministro saiba disso, mas é a hora desta sociedade, da nossa sociedade, também parar e pensar. Nós não podemos culpar os professores de tudo o que está a acontecer. Temos gente muito bem formada. E temos muitas escolas, não é? Temos as escolas todas superiores de educação dos vários institutos politécnicos do país aptas a formar. Provavelmente vamos formar também até ao ensino secundário, que agora só formamos até ao 9º ano, mas provavelmente no futuro diz-nos o ministro que vamos formar até ao ensino secundário, que eu acho fundamental, porque somos nós, nos institutos politécnicos, que estamos habilitados para a pedagogia, que temos essa noção da prática. É fundamental que isso aconteça, mas também é fundamental que haja esta inversão. E eu não estou a falar só de dinheiro, mas dinheiro também é importante, não é? É importante que, senão daqui a pouco nós corremos o risco de não ter professores mesmo nas nossas escolas. E, de facto, daquilo que eu me consigo lembrar, eu creio que a classe dos professores foi aquela que, nas últimas décadas, eu mais vi ser degradada ou sofrer uma erosão daquilo que era a percepção que nós tínhamos dos professores, talvez num viés ideológico, não sei. Por outro lado também, e não me foi encomendado, até porque eu não conheço o Sr. Ministro, daquilo que eu consigo ler e ouvir, houve um agrado que tivesse sido reconduzido Fernando Alexandre para a frente do Ministério. Acho que sim. Ele só teve um ano praticamente em funcionamento, mas para já, a nível do ensino superior, que é mais a minha área, não é? Ele é um conhecedor profundo, não é? Do ensino superior e de como o ensino superior funciona. No primeiro mandato, ele não teve sequer ninguém, era ele que tratava de todo o ensino superior. Agora tem um secretário de Estado com essa pasta. Eu acho que isso é de agrado comum, tanto no ensino superior como os professores do básico até ao secundário. Eu acho que estão agradados com essas políticas. Mas Célia, daquilo que eu me lembro dele, o momento uau foi quando ele, diante de todos os portugueses, assumiu a completa incapacidade que havia de saber e de ler a realidade da escola em Portugal. Sim. E eu acho que é para mim dos ministérios mais complexos, o Ministério da Educação. Ele é uma máquina muito pesada, como se costuma dizer, não é? Uma das coisas que me agradou muito foi ele ter juntado novamente, ou seja, nós não podemos ter, eu sempre fui uma defensora que o Ministério da Educação deve estar junto, ou seja, a educação e ensino superior devem estar juntos. Um é continuidade do outro e, portanto, se não se formam, se formam os professores e se formam toda a gente, deve estar em consonância, deve-se entender para que haja uma interligação e uma continuidade. Portanto, acho que isso faz-me muito sentido.
Haverá, contudo, se calhar, outros pormenores que é importante. Também é importante que as escolas, as instituições de ensino superior recebem pelo tipo de curso. E a educação não é hoje a mais valorizada. E eu acho que num país que tem que apostar na educação, deveria se pensar nessas políticas, foi garantido que sim, que se pensaria nessas políticas no futuro. Vamos esperar que sim. Cá estaremos. Cá estaremos para perceber E serás uma das convidadas, sim, obviamente, sempre para fazer alguma análise. Olha, e relativamente à inclusão, voltando de facto àquilo que é a tua área preferida, quais são os desafios que tu tens visto ultimamente? Se há algumas preocupações, que avanços é que achas que existem, mas que decisões é que deveriam ser tomadas a curto prazo para pôr a máquina a mover-se, por assim dizer? Eu tenho sentido, eu tenho algumas preocupações. Eu acho que podemos ter um pequeno retrocesso na nossa... No modo, aqui nem é propriamente o Ministério da Educação que eu estou a culpar, é um pouquinho a nossa sociedade. Nós vivemos num momento em que a nossa sociedade está muito fraturada. Todos sentimos isso, não é? Por várias condições, e eu não vou aqui falar, até porque não vou falar das questões de imigração, nem das medidas, não é isso que me traz aqui. Mas a verdade é que isso impacta a nossa realidade no nosso país, não é? E hoje em dia eu ouço muitas pessoas, eu contacto com imensos professores, não é? Até porque eu sou coordenadora de um mestrado de Educação Especial, onde todas as pessoas que vêm fazer formação já são naturalmente professores, e há alguns com muitos anos, e há um crescente procura do mestrado. Isso alegra-me muito, não é? Mas há muitos candidatos, muita gente que quer fazer, muitos professores que já estão com a sua carreira consolidada e que querem fazer mais uma formação para poderem. Muitos deles não é para serem professores de educação especial, e isto também é importante dizer-se, é para poderem dar uma resposta mais adequada aos seus alunos nas suas turmas. E isto é extraordinário. Mas também tenho ouvido muitas vezes a sociedade e muita coisa a ser escrita por algumas pessoas que se calhar nem conhecem bem a realidade, nem sabem bem do que é que estão a dizer, só porque se acham no direito de falar sobre alguma coisa que alguém contou, a dizer que estas crianças que estes jovens, estas pessoas com necessidades educativas específicas, se calhar não têm os apoios adequados na escola e que se calhar deveriam estar numa instituição onde há apoios adequados, ou, por exemplo, a dizer que muitos destes alunos estão em dispensas. Isto não é verdade. Nós temos as escolas a fazer um esforço imenso para dar condições, para criarem salas adequadas. E quando eu digo salas adequadas, não é retirar os jovens da sala de aula, mas é também terem um espaço adequado. Se eu estou a trabalhar, por exemplo, com uma criança no espectro do autismo, há momentos que ele precisa de estar mais descontraído para poder fazer outro tipo de aprendizagem. Se eu estou a falar de crianças cegas, com certeza que se lhe quer ensinar a mobilidade, não vou ensinar dentro da sala de aula, vou ter que ter o técnico de mobilidade a ensinar cá fora. E este movimento começa a ser já muito persistente. E se calhar é muito importante pensarmos que nós não podemos fazer aprendizagens segregadas, porque se nós colocarmos... já percebemos, não é? Foi também por isso que, a nível, não sendo a minha área, a nível da saúde mental, estamos a desinstitucionalizar. Eu não estou com isto a dizer vamos terminar com as instituições, não é nada disso, até porque todas as pessoas já me ouviram aqui várias vezes que as instituições fundamentais no nosso país continuam a ser fundamentais no nosso país para adultos que precisam do emprego protegido, precisam de várias situações. Mas também não podemos, que é também aqui uma coisa que me preocupa muito, criar instituições, ou seja, esta instituição não serve o meu filho, então eu agora vou criar outra. Nós somos um retângulo, um país pequenino, nós não podemos ter tanta instituição financiada pelo Estado, porque o dinheiro do Estado também é finito. O dinheiro do Estado é de todos nós, somos todos nós que contribuímos para ele e, portanto, não é a obrigação do Estado também responder a tudo. E eu acho que... começo a ficar preocupada com isso, são muitas vozes a falar disso e são muitas vozes que não são da educação. Nós temos vozes, por exemplo, desde escritores, atores. Eu pergunto,
essas pessoas sabem o que se está a passar na escola verdadeiramente? Essas pessoas sabem como é que a escola funciona? Sabem como é que viviam as pessoas com deficiência? Eu já não queria recuar tanto, mas se eu recuar há 40 anos atrás, que era na altura em que eu me estava a formar, eu deparei-me com algumas crianças que viviam em galinheiros e que estavam escondidas da sociedade. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos isso. Até pelo estigma que a sociedade, na Exatamente. altura, e infelizmente ainda hoje, a sociedade coloca nas famílias e nas pessoas que possam ser portadoras dessas especificidades. E porquê é que a sociedade fez durante tanto tempo e porquê é que a área da deficiência é uma área ainda tão complexa? Porque durante muito tempo, ao longo de séculos, a sociedade escondeu essas pessoas. Okay. Se as escondeu, não as viu. Se não as viu, se não as via, não pensou em soluções, não é? Porque é que ainda andamos hoje em dia, muitas vezes, a falar de rampas para acesso a um edifício? Porque normalmente não vimos essas pessoas não vinham, não saíam de suas casas, portanto não saíam longe do coração, longe da vista, como o povo diz, não é? Portanto, nós não podemos fazer este movimento. Se me dizem assim, nós temos que rever a legislação, provavelmente nós temos que rever a legislação até pelas características que temos na nossa escola, que cada vez é mais diversificada. Não estou com isto a dizer, lá em casa não pensem que eu estou a dizer que as pessoas, por não falarem a língua portuguesa, têm necessidades específicas. Não é isso que eu estou a dizer. Mas isso é que acresce ainda mais à diversidade da escola. Então, sendo uma escola tão diversa, nós temos que perceber, provavelmente, como é que as coisas têm que acontecer. Okay. Mas, Célia, e porque somos amigos, okay? Eu vou recuar ao tempo em que eu estudava. E vou pedir à Célia para me ajudar. Eu recordo-me N vezes de o professor sistematicamente não passar de uma determinada matéria porque a Carmilde, desculpem as Carmildes, ou o Manelinho, desculpem os Manelinhos, não conseguia integrar a informação. Como é que nós podemos e como é que a escola pode dar respostas às diferentes velocidades de aprendizagem que por vezes acontecem? A escola pode dar respostas com turmas mais pequenas. Portanto, que a lei já diz que se uma turma com essas características, onde tem alunos que estão assinalados, que têm diferentes medidas educativas, devem ter uma turma de 20 alunos. Depois, com técnicos que possam dar essa informação, com professores de educação especial que vão ajudar na programação, ou os professores titulares das turmas ou das diferentes disciplinas, explicando-lhes estratégias. E hoje em dia o que é que nós estamos a fazer com os professores de educação especial? Os professores de educação especial estão a apoiar os alunos diretamente. E a concepção deste decreto-lei que nós temos, por isso é que eu dizia que alguma coisa tem que ser feita. A concepção do decreto-lei é: os professores de educação especial são aquilo que eu gosto de chamar os arquitetos do currículo. O que é que isto quer dizer? Perante uma turma com determinadas características, eu vou arranjar soluções a nível do currículo, vou arquitetar soluções, não é? Nós podemos ter 2 salas, podemos ter aqui um estúdio, podemos entrar de maneiras diferentes para o estúdio, não é? Este estúdio pode ser arquitetado para agora estar, isto é o povo a falar, e daqui a pouco ter uma arquitetura diferente para... Vamos fazer... Que acontece, não é? Em muitos estúdios, e para não dizer em quase todos os estúdios de televisão. Então vamos fazer essa arquitetura do currículo e vamos capacitar os professores. Mas também é aqui muito importante dizer uma coisa que se calhar até vai ferir muita suscetibilidade. Nós temos centros de formação que fazem formação aos professores, mas se calhar, às vezes, a formação talvez não seja aquela mais correta ou mais adequada, que é a formação em serviço. Há muitos anos já, não é? Porque eu já fiz o meu doutoramento há alguns anos, mas isto já era um problema, quase há 2 décadas. Uma das conclusões do meu doutoramento é que nós deveríamos ter tido a capacidade de os professores que estão no ativo dar-nos-lhe uma licença sabática. Alguns países na Europa fizeram isto, alternado. E, portanto, os professores iam ter uma formação de 6 meses e depois voltavam à escola. Alternavam-se. Nunca aconteceu, porque já nessa altura nós tínhamos uma falta de professores, mas não se falava nisso, nem se queria falar nesse assunto, porque não era politicamente correto falar disso. E eu continuo a achar que nós temos que ir pela formação,
temos que capacitar os professores, mas eles têm que perceber para que é que estão a ser capacitados. Eles não podem só ir fazer a formação, porque essa formação lhe dá créditos para eles depois progredirem na sua carreira. Perceber nitidamente. E se calhar, eu sei que é uma medida muito complexa até, né? Porque nunca há dinheiro para tudo, não é? Nunca há dinheiro para tudo numa legislação. Mas para mim era muito importante que entrasse, vou usar um termo do povo, sangue novo. O que é que eu quero dizer com isto? Entrassem mais pessoas para a escola e as pessoas que estão mais velhas não é que saíssem, mas é que pudessem, por exemplo, coadjuvar os mais novos. Aprende-se também com a experiência. Nós não podemos chegar a uma determinada altura e eliminar essas pessoas. Esta medida do nosso Ministro da Educação de continuar a convidar os professores, mesmo que já estão aposentados, a voltar à escola, eu acho que é uma medida excelente, mas não era uma medida excelente no sentido de colmatar a falta de professores, que foi o que ele fez, não é? De resolver uma situação, porque esta situação tem que ser resolvida, não há outra maneira. Os alunos não podem ficar sem aulas. Até porque quem começou agora a estudar na Escola Superior de Educação ainda tem um caminho para percorrer tem até um caminho de 5 anos, pelo menos. Pois, até entrar, portanto, vai demorar ainda. E é preciso, tem um caminho de 5 anos e daqui a 4 anos prevê-se uma grande quantidade de professores que se vão apresentar. Olha, e Célia, porque o CRID também tem a ver com tecnologia e inovação, achas que essa seria uma das apostas, a utilização de tecnologias que permitissem a professores e alunos, de facto, criar pontes entre essas diferenças que há entre eles? Sim, as tecnologias hoje em dia têm 2 funções na escola, não é? Uma são os malfadados telemóveis, não é? As pessoas ligadas ao ecrã. Há uma parte da sociedade que insiste que o telemóvel deve ficar longe da sala de aula. Aí eu tenho que discordar um pouquinho das medidas que vão ser tomadas, porque eu acho que o telemóvel pode ser um aliado se usado corretamente. Ou seja, um telemóvel, se eu estiver a fazer um trabalho de pesquisa e de grupo, usado corretamente, vai esbater o que existe entre alunos que têm acesso a tudo, que em sua casa podem ter uma biblioteca, podem ter livros, e alunos que não têm acesso a nada. Ou seja, que através do telemóvel hoje em dia, nós rapidamente chegamos às maiores bibliotecas do mundo. É super fácil. Essa maneira de utilizar o telemóvel de uma maneira adequada. E eu tenho sempre muita preocupação quando nós proibimos uma coisa. O ditado é muito velho, não é? Fruto proibido é fruto apetecido. Vamos ver as consequências disso. Até porque não dá para trabalhar a própria disciplina e autocontrole do aluno, não é? E não podemos fazer isto só porque a medida agrada a um grupo de população. Nós temos imensos pais, há já um movimento de pais a exigir que o ministro tome rapidamente esta medida. Ele tomou até ao 6º ano, porque hoje em dia já existem vários estudos que provam que muito tempo aos ecrãs podem desacatar, etc. Mas que já toma até ao 9º ano. Não pode ser do 8 para o Não pode ser 80. Do 8 para o 80. Mas o desafio... Só uma coisa. Quando os pais vão fazer esta exigência, se calhar seria muito mais importante que em casa eles controlassem as horas que os seus filhos passam em frente ao telemóvel, porque não é a escola que tem que regular isso. É a família em casa que tem capacidade para regular isso. Aí estás a tirar, como é que se diz, a nani aos pais, não é? Porque muitas vezes é isso que os pais fazem, é utilizar os telemóveis e os tablets como é que se diz? Babysitter das crianças, não? Mas mais do que isso fazem outra coisa grave, que é, querem proibir os filhos de usar o telemóvel, mas são capazes, por exemplo, de vermos famílias inteiras no restaurante e cada um está no seu telemóvel, ou seja, não dão a própria. É um pouco isto que eu acho. A sociedade tem que parar um bocadinho para pensar. E eu sei, Célia, que não és fã de proibições, mas eu consigo imaginar algo fácil, que é as escolas na internet, em relação à sua própria internet, ter firewalls que impediriam, por exemplo, o acesso a Instagrams, Facebooks e WhatsApps durante a aula. Exatamente.
Eu acho que isso era uma das medidas, porque as tecnologias são fundamentais, ou seja, nós não vamos poder tirar as tecnologias da escola. Elas são fundamentais, como eu costumo dizer, elas fazem a diferença para as pessoas para as crianças e jovens e pessoas com necessidades específicas, não é? Quando eu tenho, dar aqui um exemplo para que lá em casa possam entender facilmente, quando eu tenho uma pessoa, eu nem preciso de ir a uma criança, vou a um adulto, quando eu tenho uma pessoa que tem um AVC, e fica com uma afasia de expressão, ou seja, não consegue comunicar connosco porque a parte verbal fica, assim de uma maneira muito simplista, fica impedida. Se eu tenho um computador que tem voz por ele, excelente. A inteligência artificial vai ajudar imenso e a tecnologia junta vão ajudar imenso populações no espectro do autismo ou, por exemplo, idosos. As pessoas estão muito assustadas com os robôs, não é? Eu estou muito feliz porque provavelmente alguns desses robôs vão ajudar as pessoas idosas ou vão ajudar pessoas no espectro do autismo. Isto faz-me lembrar um pouco, a tecnologia não é um mal fadado, tem que ser saber-se usar. Eu estou-me a lembrar que quando surgiu, eu sou do tempo do espectro, não é? Quando ele surgiu, era uma coisa assustadora, não é? Há séculos... Dava para ir lanchar enquanto carregava o jogo. Mas há séculos, quando tivemos quando se descobriu a máquina a vapor, a sociedade sempre passou por estas transformações, não é? E as transformações são sempre muito complexas. Nós temos é que aprender a tirar as coisas boas dessas transformações. O que eu acho também, sinceramente, é que nós vivemos num momento, e talvez todos nós temos redes sociais, e todos nós achamos que podemos dizer tudo o que pensamos sem saber. É um conhecimento muito superficial, é a minha opinião hoje em dia. É verdade. Mas olha, Célia, a verdade é que a raça humana sempre tem vivido com idiotas ao longo dos vários séculos e muitas vezes idiotas encontram plataformas para as suas idiotices, não é? Então toca àqueles que são os experts e que conhecem de tentar dar algumas respostas. E só em relação... E antes de irmos para as tuas infindáveis viagens, antes de irmos para elas, eu recordo-me há bem pouco tempo de ver um homem tetraplégico com um exoesqueleto a conseguir sair da cadeira de rodas e a começar a andar, de alguma forma, normal. Sim, isso é um avanço, está em estudo e já há vários estudos e, portanto, vai ser um avanço extraordinário para as pessoas não é? Tetraplégicas, que vão poder voltar a poder andar. Pode ser de um acidente, qualquer um de nós, pode ser uma lesão na coluna, pode ser variadíssimos problemas e, portanto, dão essas possibilidades. Ou quem sabe daqui a algum tempo chips instalados que já estão no nosso cérebro que vão permitir que pessoas cegas possam ver. Hoje em dia já existe um conjunto de tecnologias, nós próprios no Politécnico temos algumas tecnologias, não permitem que as pessoas vejam, mas permitem, por exemplo, coisas tão simples como ter uma pena e apontar e ela fazer, por exemplo, a descrição aqui do vosso cenário, do vosso estúdio. Temos várias situações que de facto são fundamentais e que vão ser fundamentais no futuro. Eu costumo sempre dizer que na área da deficiência a tecnologia vai ser um aliado. Na realidade, e talvez isto desse quase para um programa, eu creio que todas as revoluções tecnológicas são inclusivas. Ou seja, sempre que há uma revolução, essa revolução inclui pessoas que anteriormente não incluíam, não? Nem sempre, João, porque é assim, quando nós estamos a falar também aqui na inclusão, na tecnologia, e nós no Instituto Politécnico trabalhamos muito nesta área da inclusão para todas as pessoas, não é? Eu tenho que ter sempre algum cuidado. Hoje em dia nós usamos uma tecnologia que é banal, mas que ajuda imenso as pessoas com deficiência. Para tudo é muito fácil hoje tornar acessível. Eu chegar a um sítio e dizer, ok, podemos tornar este espaço acessível. E as pessoas perguntam como? Simples. Um QR Code, um áudio, um vídeo em língua gestual, tornamos-lo acessível. Mas temos sempre que pensar que há um grupo de pessoas que não consegue chegar lá. Porque não vai ter um telemóvel que vai apontar para o QR Code. Portanto, temos que pensar sempre nas duas situações. Isso é fundamental que seja... Há sempre um grupo de pessoas que fica de fora.
Porque a evolução tecnológica é de tal modo que nós temos muitas pessoas com 70 e 80 anos que estão fora desta revolução tecnológica. Sim, Muitas vezes e viu-se na pandemia. Sim, muitas vezes esquecemos-nos, não é? E essa informação que nós fazemos de uma maneira muito fácil, depois as pessoas não têm equipamentos para isso ou não os sabem utilizar. É preciso pensar muito bem. Célia, então vamos passar algumas das viagens que recentemente fizeste e sei que futuramente voltarás a fazer, nomeadamente no Brasil, naquela que eu aprendi contigo, que é considerada a maior feira ou maior mostra de livro e de inclusão que existe. Sim, eu estive nos últimos meses no Brasil, aliás, é um país para onde eu vou com alguma frequência. Tive a oportunidade de estar no Brasil a apresentar um novo conceito de livro na Filipossos, que é não é das maiores, mas é uma das mais antigas feiras do Brasil. Fez 20 anos, comemorou 20 anos e, portanto, tive a oportunidade de estar lá com a professora Miriam Pelosi, que veio fazer um pós-doutoramento no Politécnico comigo, e criámos um novo conceito de livro. Eu já falei aqui várias vezes dos meus livros, não vou falar novamente disso, mas criámos um livro que é uma história, e também usando muito da inteligência artificial, por exemplo, para as ilustrações. Nós já fizemos isso juntas. E é uma história com os vários momentos da vida de uma criança, levantar, deitar, do dia a dia, e ela tem agregada aquilo a que nós chamamos quadros de comunicação, que permite que aquele livro seja utilizado por professores, terapeutas, mas também pela família. E depois, voltando à tecnologia, através de um QR Code, tem um outro livro em que nós ensinamos aos pais como usar o livro ou aos técnicos. Portanto, o livro é inovador por isso, nós já tínhamos feito muitos livros acessíveis, mas não tínhamos feito nunca um livro a pensar de como, de facto, podemos ajudar todos, a família a ser mediadora, porque podemos ter um excelente terapeuta da fala, ou fonoaudióloga, como se diz no Brasil, mas depois, se não houver continuidade em casa, não vai acontecer nada. Essa foi uma das coisas que estive a fazer. Depois fui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós temos parcerias também trabalhar sobre estas questões do livro e também com futuros alunos que vêm fazer doutoramento. Portanto, nós também no Politécnico, não tendo ainda um doutoramento desta área, temos de várias áreas, mas ainda não temos desta, espero que em breve vamos ter, podem vir fazer doutoramento comigo. Portanto, em setembro vou receber 3 alunos do Brasil que vêm fazer doutoramento, estudando mesmo o que nós fazemos cá e percebendo como funcionamos. Estive também no Brasil para ser homenageada em março pelo Conselho Minerva, onde recebi a comenda de Dom Pedro I, na comemoração dos 200 anos da independência. E volto agora em setembro para lançar um novo livro no Congresso Mundial de Comunicação Aumentativa, que este ano decorre no Brasil e vai ser em língua portuguesa, porque normalmente não é em língua portuguesa, é em língua inglesa, e vou lançar um novo livro também com a professora Miriam Pelosi. Vamos lançar um livro que vai ensinar as pessoas, os professores, etc., a construírem livros, aí está o design universal das aprendizagens, a construírem livros e materiais para crianças com diferentes necessidades. Eu sei que também costumam ter algumas colaborações com outros países da língua oficial portuguesa, mas em África. Sim, Cabo Verde. Eu tive a oportunidade de estar em Cabo Verde em fevereiro. Sim, em fevereiro, onde tive a oportunidade eu sou professora convidada na Universidade de Cabo Verde e, portanto, normalmente uma vez por ano vou a Cabo Verde, eu e levo depois um grupo de investigadores comigo para trabalharmos e explicarmos este tipo de adaptações e de materiais que podem ser feitos, essencialmente virados para a educação, para os professores poderem implementar. Tendo agora também a possibilidade, provavelmente, de fazermos com a Guiné no futuro. Sim, temos porque isso também faz parte do ADN do CRID, né? O CRID, quando nasceu, já nasceu com essa intenção de trabalhar com os países de expressão portuguesa. E Célia, ainda temos sensivelmente 5 minutos de programa. Para além disso, eu sei que
De algum tempo para cá, os politécnicos têm procurado ter também uma maior valorização dentro daquilo que é o espectro da oferta de ensino em Portugal. Fala-se muito das escolas dos privados e do público, mas os politécnicos estão lá e a verdade é que têm sido uma fonte inesgotável de talento que depois é utilizado, olhe, por exemplo, pela NASA, e lembrando-me agora de um politécnico específico, creio que é o de Tomar. Acha que deve haver esse reconhecimento e deve continuar a existir esse investimento? Eu acho que é urgente. Eu penso que o nosso ministro atual está consciente disso, até porque conhece muito bem o sistema. Falando especificamente do caso do Politécnico de Leiria, não é? Porque é aquele que eu conheço, eu acho que nós temos condições para nos tornarmos na Universidade de Leiria Oeste, como é defendido pelo... aliás, já se entregou no final da legislatura todo um documento já mostrando tudo isso, não é? Nós temos 5 escolas, diferentes polos, temos 500 professores de carreira, temos professores que são convidados no mundo inteiro. Acho que temos polos internacionais. Temos polos internacionais. Portanto, temos todas as condições para ser reconhecidos como universidade. Essa é uma luta já muito antiga do nosso Politécnico. Acho que, eu não estou a dizer que é o único, mas talvez seja um dos poucos no país que tem condições para avançar para ser universidade. Se me disserem, na verdade, o nosso nome mudou, ou seja, todos os politécnicos agora são universidades politécnicas, mas eu acho que mudar o nome não chega. É muito importante também mudar todo um conjunto de coisas, até porque sabemos que é um sistema dual e que existem diferenças entre o ensino politécnico e o ensino universitário. Eu acho que talvez temos que fazer um caminho em que os dois vão continuar. Acho que eu acredito, não sei se será ainda no meu tempo, não é? Mas eu acredito que vamos tornar-nos a Universidade de Leiria e Oeste. Provavelmente será esse nome ou não poderá vir a ter alterações. Mas também não me choca que uma parte continua a ser politécnico, não é? Eu acho que o sistema universitário só ganhava com isso. Porquê? Porque os politécnicos trazem na sua gênese uma proximidade com as populações e com os meios onde estão inseridos. E conhecem o seu terreno. O tecido empresarial também, que é Exatamente. uma das características que eu me recordo do Politécnico de Leiria, é a capacidade de interagir com o tecido empresarial e até, de alguma forma, colocar algumas das pessoas e do trabalho que faz nas empresas daquela região. Sim, nós temos uma excelente relação com o tecido empresarial, temos o apoio das empresas e das várias associações para que o Politécnico se torne, de facto, uma universidade, para que já estamos a dar doutoramentos, porque isso depende de umas condições um bocadinho mais complexas, mas o importante é que isso se torne naturalmente... Eu gostaria muito que, nós temos alguns doutoramentos já a abrir este ano, gostaria muito que tivéssemos mais no futuro, que também tivéssemos alguns da área social e da área da educação. Se calhar não faz muito sentido que eu oriente doutoramentos nas várias algumas universidades no mundo e não possa depois fazê-lo na minha própria instituição, com doutoramento da instituição. Célia, a semana passada, creio que na quinta-feira, tivemos um convidado a dizer-nos que enquanto não mudarmos a escola em Portugal, não vamos mudar o paradigma de Portugal. Eu concordo 100% com isso. Enquanto nós não investimos na escola, enquanto não percebemos que a escola é a mais-valia, temos vários países que fizeram isso e que mostraram, e que nós temos aí a prova. Enquanto não for a escola o mais importante de um país, no seu desenvolvimento, não vamos mudar o paradigma de Portugal. Enquanto nós não dermos valorização ao facto de a escola, ou seja, estudar, vai, consequentemente, originar vencimentos, mas isso também é importante pensarmos, transformação social. Enquanto não pensarmos nisso, enquanto a nossa sociedade portuguesa não perceber que a escola é fundamental, não vamos mudar. E se calhar o tal famoso elevador social, se calhar começa até na própria escola. Começa na escola. O elevador social começa na escola. Bem. Célia Sousa, coordenadora do querido Instituto Politécnico de Leiria, mais uma vez muito obrigado, é sempre um gosto
receber-te e conversar contigo. Muito Obrigado a si que nos acompanhou neste que foi o primeiro programa da semana, pontapé de saída de toda uma semana de conversa. Já sabe que pode rever esta e outras subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá até lá, clique no sininho para receber a notificação. Mas quero dizer uma coisa, muitas das pessoas que veem os nossos vídeos ainda não são subscritores, então faça-me um favor, clique lá no subscrever para continuar a acompanhar-nos. Quero também dizer, se você é daqueles que madruga e gosta de ouvir logo de manhãzinha cedo, em formato podcast nas principais plataformas, estamos disponíveis logo a partir das 6 da manhã. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta. Boa noite, muito obrigado.